Bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de recomendar esse e outros vídeos desse canal para a sua comunidade. Bem, hoje nós temos uma abordagem muito interessante e em que mostra exatamente como a população mundial está resolvendo a sua situação em tempos de pandemia. Vários países no mundo ainda continuam em quarentena, embora nessa semana 20 de abril a Alemanha começou a abrir também a economia para atividades pequenas e a Espanha também pretende fazer isso, embora o número de infectados na Espanha já ultrapassa 200 mil e o mundo já ultrapassa 2 milhões e 200 mil. Mas vamos lá. Então, imagine que você esteja numa situação como essa, em que você, infelizmente, tem lá um acidente de avião e você, de repente, se vê preso a uma ilha. E nessa ilha, você então tem que se virar. Não há o que fazer, tem que realmente aqui nessa ilha procurar a sua sobrevivência. Bem, pode ser que num primeiro momento você então resolva escrever lá na praia ou buscar qualquer outro meio para sinalizar que você precisa de ajuda. E assim então contar com a sorte para que alguém esteja sobrevoando ou então navegando e consiga enxergar a sua mensagem. E para você sobreviver, você vai precisar então de alimento. O alimento talvez mais fácil é o peixe que está ali naquele mar. É claro, vamos contar ali com a sua habilidade de poder ali preparar um arpão, uma vara, enfim, qualquer coisa que consiga pegar esse peixe ou simplesmente dê a sorte de ele aparecer ali perdido na areia. Ou então você pode sair caçando na floresta para até fazer um reconhecimento do terreno e eventualmente você vai encontrar ali fruta comestível para então você continuar sobrevivendo. Claro que você vai precisar também de fogo, né? Você vai precisar para sobreviver e então, se eventualmente não for para cozinhar os seus alimentos, será com certeza para aquecer ou clarear durante a noite e eventualmente até, no sentido de sobrevivência, tentar se proteger de algum ataque de animal. E aí, em algum momento, você vai precisar de roupa. Então, é possível que você tenha que caçar, aproveitar então a proteína animal e aproveitar também a pele para fazer a sua roupa. Bom, veja que você está vivendo exatamente como foi retratado em alguns filmes, né? Esse tipo de acontecimento que as pessoas ficam perdidas e de repente se veem obrigadas a encontrar a sua própria sobrevivência. Bom, em tempos de pandemia é a mesma coisa. Então as pessoas estão enfrentando uma quarentena por força da sua própria sobrevivência, senão o coronavírus ou o Covid-19 então pode gerar um problema muito sério, que é exatamente a pena capital, né, que a pessoa então pode morrer com esse tipo de problema. E então aí você se vê obrigado a ficar trancado em casa, então preso em uma ilha. Preso em uma ilha por quê? Porque você mora numa zona urbana, né? Você mora num território urbano, então você está preso a uma urbanização. E nessa urbanização é claro que a sua roupa, é claro que alimentos e também fogo e outras necessidades, né, que você tem aqui nessa zona urbana que aqui está aqui na cidade, ela então tem que ser adquirida de alguma maneira. Então vamos lá para algumas necessidades que você tem que ter. Aqui você conta com o trabalho, então ou você trabalha por conta, ou você então trabalha para terceiros, de qualquer maneira você tem que ter um trabalho. É uma fonte de renda, senão alguém tem que te financiar, né? Você tem escola, se nasceu é dos filhos, ou se não tem escola é uma despesa a menos. Você tem contas para pagar, isso se você tem família é uma conta maior, se você é sozinho é uma conta, de qualquer maneira você tem uma conta para pagar, grande ou pequena. Você tem família para cuidar ou você é parte de uma família, né? Então você tem essa integração social.
Aqui você tem o transporte, ou você tem o seu carro, então, portanto, tem lá todas as suas despesas, né, como os licenciamentos, combustível, manutenção, ou você tem transporte por aplicativo, que está na moda, né, ou você tem transporte por público, né, trem, ônibus e assim por diante. Outra despesa que você tem são as atividades sociais. Você tem ali uma festa de aniversário, você tem um encontro com os amigos para fazer um futebolzinho, uma feijoada, um happy hour, ir para a igreja, enfim, tem lá uma outra despesa social porque você está numa zona urbana. E aí você tem as compras, né? As compras e que você tem lá alimento para comprar, roupa, presentes e tantas outras coisas. E aí você também tem um turismo, né? Ou seja, ninguém é de ferro. Em algum momento, feriado, férias, fim de semana, enfim, você vai fazer um turismo. Também mais uma outra despesa. E mais tantas outras despesas que existem na zona urbana, porque você não está perdido na ilha sozinho. A ilha é a sua casa de concreto. E aí, então, o que fazer? Né? Esse é o problema da zona urbana do mundo que você pode entender como capitalista, socialista, enfim, é o mundo concreto. E aí, como satisfazer as suas necessidades? Então, para satisfazer as suas necessidades, aqui nós vamos perceber que a moeda é o meio de troca, né? Não existe o escambo. Você não vai lá no shopping center, leva um par de sapato e diz, ó, quero trocar por essa camisa. Isso não existe. A moeda é o meio de troca. Nesse mundo de pandemia, né? Então, como obter moeda? Bem, existem duas maneiras singulares, né? Independente das teorias que se fala, você tem uma delas que pode ser a moeda que está na sua reserva. Você guardou e agora, nesse momento de emergência, você então vai usar esse crédito que você tem para poder sobreviver. Não tem esse crédito, então a fonte aqui, ela não existe, né? Então, de onde você vai buscar esse recurso se há uma pandemia, não existe, os negócios não são realizados, e, portanto, a circulação da moeda, portanto, pagamentos e recebimentos, eles não constam nesse momento. Daí, então, em tempos de pandemia, uma das saídas é a gente contar com o caixa forte do governo, né? E aí, então, exemplos não faltam. Nós já citamos aqui no nosso canal, citamos aí o caso da Alemanha, que tem sido um exemplo no mundo, a Alemanha, a Venezuela. Citamos o caso mesmo de contribuição, participação do governo em relação à Espanha, Itália e também o próprio Estados Unidos, embora tenha demorado um pouco, mas está atuando nesse sentido, liberando o seguro-desemprego, né? E essa semana, na semana do dia 20 de abril de 2020, a União Europeia está agindo com mais rigor, eu diria, não rigor assim, rigor no sentido de ajuda, né? Então está promovendo pacotes de até 500 bilhões de euros para ajudar a comunidade europeia. Bem, no nosso caso, nós não temos essa ajuda, né? Nós não temos essa contribuição social e aí, portanto, vamos lá, né? Então, sem a ajuda, precisamos, então, conseguir de algum jeito. Então, a saída qual é? A saída é desafiar a pandemia. Então, vamos para a rua e automaticamente é preciso, então, conquistar a moeda para poder fazer as compras e cumprir os compromissos. Não esqueça de dar um like nesse canal e indicar também para a sua comunidade.